Galera, vamos lá. Abrindo o jogo e sendo muito franco com vocês, eu não sou um jogador de Halo. Já falei isso quando eu estava fazendo o review da primeira temporada. Mas de qualquer forma, por se tratar de um universo de ficção científica, mesmo a mídia original dele sendo nos jogos eletrônicos, é óbvio que a história vai me interessar, já que ele não é simplesmente um jogo de atirar nos outros em primeira pessoa. Tem uma história e tem uma história bem complexa por trás. Então, é claro, como na internet existe uma grande, vasta gama de opções para você acompanhar a coisa sem necessariamente jogar, eu fui correr atrás de vídeos que me contassem esse folclore da historinha e do universo por trás de Halo. E aí o que eu acabei fazendo foi conseguir me inteirar até Halo 5 com as sequências que são quebradas no meio, aquele ODS e tudo mais, todas as coisas que vêm intermediárias, mas tive a oportunidade de ver esta determinada pessoa que estava contando o lore e incluir muito do que vem desse tal folclore de fora dos games, e aí a gente acaba percebendo que a riqueza, a grande quantidade de detalhes do passado, de mais de 1 bilhão de anos, com todos os personagens alienígenas e todas as coisas que envolvem os Forerunners e de repente a religião dos Covenants e tal, os preservadores e o manto da responsabilidade, estão muito mais focados, com muito mais detalhes fora dos games. Então, se você está esperando que a história da série vá acompanhar os games, saiba que mesmo os games não estão dando todo esse valor para essa narrativa que é super rica, e ela vai ser explorada de forma diferente na série, o que não é necessariamente ruim. Salve telanautas, olha eu, Heitor Teixeira, aqui de volta para a gente fazer uma espécie de review com recapitulação do primeiro e segundo episódio dessa segunda temporada de Halo, com os episódios Santuário e Espada. Então nessa segunda temporada o Master Chief e Companhia Limitada com certeza vão estar aí contra uma série de novas aventuras, propostas, barreiras, desafios que dessa vez vão chegar nas nossas telas de uma forma muito mais misteriosa, já que eles andaram ouvindo muitas das reclamações dos fãs, ou talvez não tenha sido só isso, mas toda aquela coisa que acontece nos bastidores, e andaram trocando muito da equipe criativa, coisa essa que a gente já sente bastante aqui nesses 2 episódios, que vão dar o tom para como vai se seguir essa temporada. Então a coisa ficou com uma cara um pouco menos artificial de videogame, se é que essa era a intenção deles na primeira temporada, mas de qualquer forma aqui eles estão segurando um pouco o freio de mão com todo o lance de crescer em termos de cenas de ação, apesar delas também estarem aqui, mas estão investindo numa construção mais pessoal, com outras coisas de personagens que, mesmo já tendo sido apresentados, agora está na hora de serem aprofundados. E eles estão fazendo isso de uma forma que eu já adianto vocês, tá me agradando bastante. E se de certa forma a série vai tentar correr um pouquinho para poder alcançar pelo menos a ideia do que ela apresenta desde o primeiro jogo, do Combat Evolved, a gente vai ver que agora a gente vai aprender um pouco mais dos próximos planos do pessoal do Covenant, que está com planos aí diferentes de como fazer essa abordagem de guerra, usando outras táticas, dessa vez até muito mais agressivas. Coisas essas que o Chief, lá no final da primeira temporada, que já tinha meio que remado contra a maré das ordens dos seus superiores, acabou ficando meio mal visto pelo pessoal do comando, como talvez pouco confiável, mas ele sabe de coisas, ele sente coisas que outros ainda não entendem. Então é claro que ele vai correr atrás dos seus próprios instintos, depois de tirar o grânulo das costas que tolhia ele de todas as coisas que aproximavam ele da sua humanidade. Então agora ele vai começar a fazer essas coisas muito mais através daquele instinto de guerreiro que existe dentro dele, mesmo que ele tenha que lutar contra a própria cadeia hierárquica a qual ele pertence, já que ele está disposto a qualquer coisa para provar que ele está certo, porque é em defesa do resto da galera toda que ele está fazendo isso.
Quanto aos personagens, agora que a gente já conhece essa galera, tá na hora de ver a oportunidade de cada um deles receberem um pouquinho mais de atenção pra gente conhecer cada um deles. Então, começando pelo Silver Team, só deixando de fora para falar por último a respeito do próprio chefe, a gente vai ter lá, por exemplo, a Kai, que é a minha favorita desde a primeira temporada. Acho tanto a atriz quanto a personagem super interessantes. Ela tem aquela coisa de representar muito do quanto a gente, enquanto audiência, vibra ali, além de ser muito divertida e tal. A gente ainda tem a Rhys e o Vennec. A Rhys, que tinha ficado baleadinha lá desde a última temporada, quando ela foi maltratada, judiada, a coitada da garota, dessa vez está correndo atrás de conseguir se recuperar, mas como um verdadeiro espartano, ela vai chegar para todo mundo e jurar de pé junto que não, que tá tudo bem, não aconteceu nada, foi só um machucadinho de leve. E a gente sabe que não foi. Então, ao longo desses 2 primeiros episódios, a gente vê ela lidando com isso, e o próprio Vennec, que era meio aquela coisa de ser um muro, dessa vez está ganhando oportunidades de se mostrar mais divertido. Inclusive quando a gente vê ele no meio de outros espartanos, aquele negócio de um cutucar o outro, aquelas piadinhas para tirar sarro, só para manter o bom humor ali entre a galera. Você vê que o cara também é afiado nesse sentido, e apesar dele ainda ser turrão para várias coisas, você vê que ele já ganhou mais camadas do que tinha na primeira temporada, o que é muito bom. Quanto ao próprio Master Chief, se você ainda está com problemas em relação ao fato dele tirar o capacete, vou te falar que talvez realmente a série não seja para você. Mas já que aqui eles estão abordando esse lado de fazer com que a história aconteça, quando a gente está jogando videogame, você basicamente está em ação o tempo inteiro, olhando em primeira pessoa, e ele tem um bom motivo para estar com o capacete. Aqui, como a gente está vendo partes da história que são contadas em lugares que os jogos não se atrevem a ir, porque talvez fossem morosos demais para quando você está com o controle na mão, eles obviamente vão dar muito mais ênfase para o lado humano dele, e dessa vez eu acho que eles estão acertando por não fazer ele ficar de certa forma tão imbecilizado quanto em algumas cenas que eu vi ele na primeira temporada, meio impotente sem conseguir fazer as coisas. Aqui ainda tem sim muitos desafios da burocracia, de todo aquele lado social que ele não domina e tudo mais, mas pelo menos você vê que ele tem muito mais foco de decisão, de tentar conseguir fazer as coisas, e ele já parece mais solto dentro da proposta, mais eficaz dentro do lance de conseguir o que quer. Essa segunda temporada aparentemente ainda continua apostando em personagens humanos não militares, pra gente ter um pouquinho da noção de como é a vida dos civis, que a gente sabe que nos jogos tinham os insurgentes e tudo mais, os colonos, aquele papo todo, mas não necessariamente a gente dava tanto foco pra eles lá, e aqui a gente vê que eles estão tentando cada vez mais vir com um papinho de grupos místicos, que tem formas meio religiosas de ver a vida, e eu acho que isso talvez seja meio que um engano, porque esse papel sempre ficou muito mais pro lado do Covenant do que necessariamente para os humanos. Não é uma coisa que os jogos tenham se dado ao trabalho de explorar, e talvez a própria série esteja investindo em algo que eu não sei se necessariamente vai render como eles achavam que ia render. Inclusive a parte dos piratas, que mostra justamente os sobreviventes dos planetas que andaram sendo atacados, sendo explorados de uma forma ali meio mafiosa, mas eu também acho que esses personagens podem ser melhor aproveitados para outras coisas, e a gente já vê pelo menos um deles indo por um caminho novo. Para quem tá chegando agora, ou para quem já é velho conhecido aqui do canal, vou pedir gentilmente que vocês deixem aquele like maroto, que ajuda pra caramba o meu trabalho e aumentar a relevância do canal. Então deixa esse like e considere se inscrever, vem fazer parte do canal na tela, esta comunidade nerd tão bacana, tão família, que cresce todo dia. Como esse também é o primeiro vídeo dessa série, vou deixar para vocês os convites para quem quiser participar do momento dos Telanautas, comentando o que tá achando da série, se tá gostando, se não tá, as teorias ou os comentários gerais que pode estar querendo fazer a respeito de Halo. Então, se você está interessado ou interessada em participar, vou deixar as regras na descrição do vídeo, e os comentários que vocês deixarem sobre esses 2 episódios
podem aparecer aqui no programa na semana que vem. Então dá uma conferida lá, vem fazer parte disso, vou gostar de ter essa troca com vocês. A partir desse ponto aqui, eu vou dar uma recapitulada básica, comentada a respeito dos principais eventos dos 2 episódios, e aí a gente vai mais ou menos entendendo o que aconteceu, e no final eu dou uma amarrada com a minha opinião geral sobre como é que tá indo esse novo começo e sobre o que eu espero dessa série. Então vamos lá. Estejam todos avisados de spoilers. Então, dando sequência para os eventos do que aconteceram até o último episódio da temporada passada, a gente lembra que o Master Chief tinha deixado a Cortana assumir o controle para ele ter a chance de enfrentar aquela batalha. Quando ele perde aquele controle, automaticamente é difícil de reaver a situação, e aqui a gente vê a consequência disso, aonde automaticamente essa conexão precisa ser cortada porque o cara tá morrendo. O que significa perder a coitada. E isso daí não vai ser legal para ele. E com certeza não foi pra mim, porque, puxa vida, é a Cortana. Justamente por causa dessa instabilidade nas ações do Chief, a gente sabe que o Silver Team acaba sendo colocado em missões menores, coisas ali que não são estratégica e taticamente tão importantes, que se falharem vai ser ruim, mas não vai ser o fim do mundo pro pessoal do alto comando, que eles também fazem esse tipo de coisa, mas ainda não disseram na cara de ninguém o propósito do porquê que eles estão indo fazer coisas que serviriam como sendo babá para soldados menores. Como, por exemplo, tirar o pessoal de terra de um dos planetas que tá para ser envidraçado pelo Covenant. Esse envidraçamento justamente é aquele tipo de ataque por plasma que faz com que toda a superfície do planeta acabe sendo justamente envidraçada, como se fosse um esquema de esterilizar com todo mundo que tem ali, e é bastante visto nos jogos. Então aqui o empecilho parece estar sendo uma determinada tribo religiosa humana que não está querendo sair do lugar porque eles veem esse planeta como sendo um lugar que tem uma alma. E esse negócio da fé está bastante enraizado sim no folclore de Halo, mas não necessariamente do lado dos humanos. O lance todo é quando a gente sabe a respeito de todo aquele background dos personagens alienígenas que deram origem às histórias que foram formar a base da religião dos Covenant, a gente sabe que meio que algum motivo tem pra gente entender que mesmo que as coisas estejam ganhando nominhos religiosos, existem coisas científicas espalhadas por ali que justificariam tudo numa boa, mas alguns grupos vão ver as coisas pela sua própria ótica, de quem ainda não sabe a verdade com todos os nomes sendo dados aos bois. Então isso de fato é algo a ser respeitado, apesar do fato de que basicamente é uma galera que tá pedindo pra morrer. O que está deixando o Chief encafifado é justamente o fato de que aparentemente os Covenant estavam se dando ao trabalho de envidraçar esse planeta, o Santuário, sendo que eles já tinham invadido e conquistado o planeta. Então é como se você dissesse assim, por que você deve se dar ao trabalho de primeiro conquistar um lugar, o que não deve ser a coisa mais taticamente fácil para você fazer, despachar tropas e equipamentos e tudo mais, para depois transformar aquele planeta num lugar estéril. O que eu acredito que possa estar acontecendo, e talvez até o nome já esteja entregando esse negócio do santuário, é que a gente sabe que existem alguns planetas onde a galera pode se esconder da tal máquina que justamente é o Halo quando ela é ativada, que seriam os planetas escudo que protegem as pessoas de serem devastadas para tirar a comida do Flood. Coisas essas que a gente ainda não ouviu falar na série, então quem não sabe nada a respeito do jogo vai estar olhando com cara de não sei nem do que você está falando. Mas de qualquer forma, talvez tenha um pouco dessa ligação com outras coisas que vêm dos joguinhos, mas a série ainda não se deu ao trabalho de falar com todas as letras. E aí, como às vezes a gente bate na vida aquele negócio de quando tá ruim a gente acha que não pode piorar, sempre pode. Depois do sumiço da Halsey, o grupo acaba recebendo um novo chefe, um novo líder, um novo Bam Bam Bam, na figura do tal do Ackerson, que parece ser cheio de boa vontade, mas também tem um jeito muito próprio de ver a vida. E aí, com o passar do episódio, tanto o primeiro quanto o segundo, a gente vai vendo que o cara é meio chatinho de lidar, aquele negócio. Talvez não vá ser assim aquela substituição que se diga, puxa vida, se livramos da mulher, pelo menos esse cara aqui é maneiro. Não é bem assim.
E por falar no sumiço da Halsey, justamente naquele lugar onde a gente tinha visto o cinturão de asteroides e tal, tinha aqueles piratas que viviam lá, o Soren, que é um ex-espartano, o carequinha tal, que foi acabar saindo do grupo e se jogou para aqueles lados lá, já que ele não podia, por ser imperfeito, continuar representando um espartano. A gente acaba vendo dessa vez que o pessoal que tá por ali tá fazendo umas malandragens que de repente são altamente condenáveis, já que tem um monte de planeta por aí sendo envidraçado e todo mundo que morava lá nas suas colônias acaba ficando meio que sem lar, vai se espalhando para os lugares que são possíveis ir, e quando chegam nesse lugar, por exemplo, acabam sendo meio que leiloados e vendidos como escravos, numa escravidão ali que seria meio que consentida por 2 anos, só para terem a oportunidade de viverem no meio daquela gente do bem. O lance todo é, uma dessas pessoas que chega lá acaba meio que abrindo a boca sobre a tal da recompensa e dizendo, jurando para todo mundo que ele sabe aonde se encontra a Halsey. É óbvio que o Soren se interessa, apesar dele fazer cara de não tô nem aí. No fundo ele quer sim saber o que está acontecendo, e no caso específico dele, não é nem por causa da grana. Ali em uma cena meio que de intimidade da galera, naqueles corredores dos lugares onde a galera vai tomar banho, aquele papo todo ali, a gente acaba vendo as conversas do próprio Silver Team, que não anda nada satisfeito, porque já tá mais do que evidente que eles estão sendo mandados para umas missãozinhas muito da furreca. Inclusive eles acabam encontrando com o time Cobalto, e aí esses acabam tirando um sarrinho da cara deles, aquela coisinha saudável de militar, tirando sarro da cara de militar. Porque eu sou melhor do que você, porque eu sou mais bonito, mas eu atiro melhor, eu bato com força e aquele papo todo. Justamente então, quando o Tiff acaba descobrindo do Cobalt que eles estão sendo mandados para uma missão que o Tiff sabe que é perigosa. E aí ele aproveita para juntar as reclamações do grupo dele, as próprias inseguranças e insatisfações, e vai procurar o novo carinha lá para poder trocar uma ideia com ele e pedir para ele, inclusive, abrir o jogo e ser claro a respeito dos reais perigos da missão com a galera da Cobalt. Esse personagem Eckerson é saído sim dos games, e aqui ele está sendo usado de uma forma onde meio que ele passa a ser o vilão ou motivador de toda a raiva e ódio que a gente tem para sentir por alguém. A gente vê que se ele de fato tem boa vontade de alguma coisa, ele tem as coisas de um jeito bastante escuso, e o Tiff, que também está com as mãos amarradas, tem que fazer as coisas jogando dentro das 4 linhas, porque ele não pode simplesmente despirocar e fazer o que quer, porque ele sabe que ele não vai durar ali dentro, por mais que ele seja o cara. Ele é o cara em campo, mas ali ele ainda tem que respeitar a hierarquia. Já o coitado do Soren, que é malvadão, mija contra o vento e não se molha, acaba levando o carinha que tem a informação até o local, que o cara sabe aonde deveria estar a localização da Halsey, e quando chega lá descobre que, na verdade, tudo não se passava de uma armadilha para prender ele mesmo. Essa então seria uma oportunidade dos novos roteiristas de estar pegando esse personagem, retirando ele dessa ideia praticamente imbecil de ficar falando sobre piratas, sobre mafiosos num cinturão qualquer de asteroides por aí, e colocar ele em algum lugar que faça a diferença pra trama, já que a gente vai provavelmente, espero eu, dedinhos cruzados, ter uma batalha mais digna contra o Covenant dessa vez, mais próxima da proposta do próprio jogo, provavelmente incluindo chegar no Halo e não apenas sonhar com ele dessa vez. E o Master Chief de fato tá malzão por causa da perda da Cortana. Ele tá tentando compensar pela ausência dela, recorrendo até mesmo a dar um pulo, vejam vocês, no rolo puteiro, para meio que dar uma mexida lá no avatarzinho de quem deveria dar uma atenção sexual para ele, de uma forma que ele pelo menos tenha algum contato com ela, de um jeito que dê aquela aliviada na saudade. A gente sabe que é mais que isso, porque a relação que eles tinham acabava sendo mais do que simplesmente da companhia, já que ela meio que controlava ele e entregava para ele algumas ferramentas físicas e fisiológicas para ele conseguir terminar de fazer as coisas, o que deve gerar talvez ali até uma certa relação meio viciante no meio daquilo tudo. Sem falar na confiança e tudo mais. Agora, esse negócio dele ter removido o grânulo, o tal do birubiru das costas,
que deu o livre-arbítrio para ele, também possibilita que ele acabe pensando fora da caixinha, inclusive parando para pensar seriamente nas propostas da tal Almirante Parangolski. Lembra dela, da primeira temporada? Dessa vez, já que alguém tinha que pagar o pato, ela meio que foi expulsa ali do comando, aquele negócio todo, mas aparentemente a mulher ainda tem como mexer os seus pauzinhos por fora e ela meio que vai encontrar com ele na surdina pedindo: o que você descobrir, fala comigo, meu filho, que aí a gente vai por nossa conta aqui, eu e você, resolvendo umas coisas que, se for pelo lado desse Eckerson aí, você sabe que não vai chegar em lugar nenhum. Então essa daí vai ser uma escolha que o Tiff vai ter que fazer, mas agora pelo menos ele é capaz. E se lá atrás a gente, quando viu o Soran, a gente também viu bastante da família dele, que meio que talvez herde um pouco do foco da atenção nesse mundo dos piratas na ausência dele, a gente viu bastante do filho dele, que ficou falando lá bastante sobre a presença e existência de monstros e tal, e agora a gente descobre que quem estava cantando a bola sobre esse assunto, para ele, era a Quan. Lembra dos insurgentes lá da primeira temporada? Então, ela tá de volta. E aparentemente tá menos pentelha, para nossa alegria. Daí, como os caras resolveram emendar e já lançaram o negócio com os 2 episódios de uma vez, só pra me ferrar e eu ter que trabalhar dobrado aqui pra fazer esse review, a gente já emenda falando as coisas com a recapitulação do 2º episódio, aonde a gente começa com a Halsey, que a gente fica sem entender se ela é convidada ou prisioneira. Mas, insensível como só ela, a gente vê que uma determinada mocinha está sendo mandada lá para poder servi-la e ela acaba fazendo perguntas difíceis que acabam matando a mocinha mais de uma vez, inclusive. E como eu tinha comentado a respeito da Reese, que vem escondendo a dor dela, já que ela não se recuperou totalmente, ela vai escondendo justamente o como ela tá dos outros, até por orgulho e por saber que se ela demonstrar fraqueza também vai dar ruim, porque provavelmente vão afastar ela ou alguma coisa do gênero, e não é o que ela quer. Mas tem um ex-Spartan que agora é cego e carequinha que tá ajudando ela. No meio disso tudo é óbvio que o Master Chief vai ficar muito puto da vida, porque ninguém do alto comando leva ele a sério. A galera faz as perguntas, investiga as coisas que acontecem e acham que o que ele tá dizendo é meio viajeira, de repente alucinação, e ele inclusive tá super preocupado com o que pode estar acontecendo com o Cobalt Team. Para justificar um pouquinho de uma sequência de ação, que não chega a ser necessariamente uma coisa de espartanos versus elite ou alguma coisa assim dos Covenant, a gente volta a revisitar a Quan, que tá aí no meio desse povo pirata que justamente foi meio que vendida, traficada como escrava, mas ela não vai aceitar isso, então é óbvio que ela vai fazer o que pode para se virar e bater em todo mundo para conseguir escapar. Na ânsia de mudar alguma coisa, o Tiff vai lá falar com o Eckerson, tentando resolver, saber o que acontece, dialogar. Porque ele é um cara educado, um cara bacana, mas o outro, filho da mãe, parece que é dificinho de conseguir conversar as coisas, porque é arrogante pra caramba. O que só deixa as coisas piores, porque o Tiff vai olhando com cara de estou ficando com menos opções aqui. A família do Soran, incluindo a Quan, vão lidando como podem com a ausência dele, porque só o fato de você tirar esse cara daquele cenário, muito da mecânica interna ali acaba mudando, por causa das famílias mafiosas que tem por ali, que a essa altura do campeonato já nem tem mais tanto medo assim do cara, e obviamente vão tentar fazer coisas para expandir a sua margem de atuação e o seu interesse. Aí, em outra cena, que seria algo próximo de uma cena de ação, a gente vê o Silver Team meio que jogando algo como um jogo de guerra ali, meio abrutalhado, onde eles vão fazer um pega-pega, que é um pega-pega pra capar, porque os tiros são de verdade, e você foge e o outro atira em você. E quem tá fugindo é justamente a Reese, que se esforça para conseguir fazer o papel do coelho nessa caçada, mas a galera não pega leve e ela tá visivelmente se ferrando, porque a dor deve ser absolutamente intensa, ela não pode dizer pra ninguém, também não pode desistir, não pode fazer corpo mole, e ali a única que parece que tá percebendo o que tá acontecendo é a fofinha da Kai. Então, quando fica óbvio que a mulher não tá bem,
O Tiff, ao invés de usar um lado mais compreensivo, acessando talvez aquela tal humanidade que vieram explorando, ele vai justamente para o outro lado, o lado da obsessão, já que ele sabe com todo o ser e o âmago dele que alguma coisa de muito importante está acontecendo, então ele quer todo mundo pronto e afiado porque ele sabe que o Covenant está vindo e vindo com força. Então, ao invés dele pegar leve com a Rhys, ele faz com que a mulher levante o queixo, respire fundo e comece de novo. Mas essa, na primeira oportunidade, vai procurar mesmo ajuda de alguma coisa parecida com um curandeiro. Já que na conversa com o Eckerson tinha sido dito que nem a própria mocinha que ele salvou lá no santuário corrobora a história que ele contou, apesar de ter vivido essa história do lado dele, ele aproveita para ir justamente atrás dela, descobrir o porquê que ela está mentindo ou porquê que ela está contando outra coisa qualquer. E aí ele tem a oportunidade de, por alguns minutos, levar uma vidinha de civil ali na mesa com a família dela. O lance todo não é nem que ela estivesse mentindo, é que tudo o que acontece em situações como essas já é algo que pode sobrecarregar alguém como um espartano. Imagina uma pessoa que não foi aprimorada. Então o lance todo é, ela viveu um momento ali que foi demasiadamente complicado para ela conseguir absorver ou entender. Então é óbvio, quando ela faz o relatório dela, ela não sabe bem o que dizer, mas através das coisas que ela diz para ele sabe que tem aquilo tudo a ver justamente com o próximo passo do Covenant. E é então que a gente descobre que a Halsey na verdade nem chegou a deixar o planeta Reach, que na verdade ela está sendo mantida dentro de uma sala de simulação justamente pelo mesmo cara que tomou o lugar dela, o tal do Eckerson. Inclusive ele está usando a Cortana, que está em outro lugar, que a gente achou que ela tinha sido perdida, mas ela está segura de alguma forma, apesar de ter sido reformulada, o avatarzinho dela mudou, porque trocaram inclusive a atriz e tal, mas ele está usando o acesso que tem dela, justamente por ela ter sido feita com a mente da Halsey, para poder entrar na mente da Halsey. Como, por exemplo, as coisas a respeito da tal árvore frutífera que fica lá dentro da simulação, que faz parte da história da mulher, que ele vai usar para dar uma desestabilizada nela. Ou seja, talvez ele seja tão sinistro quanto ela. O que eu acho difícil, porque ela é bem sinistra. Então, decidido e convicto, o Tiff vai investigar o que pode a respeito da missão do Cobalt. Mas eles não têm plano de voo registrado para lugar nenhum. E aí, fuçando, ele descobre que, na verdade, essa galera também nunca chegou a sair de Reach. E a missão era, vejam vocês, justamente nesse planeta que funciona como se fosse meio que a central da humanidade na guerra. Ou seja, a guerra chegou e a galera nem viu. Então isso daí faz com que ele mande o Silver Team se preparar para eles irem atrás, para salvar a galera do Cobalt, com direito inclusive a galera ter uma visão do episódio, vejam, da abençoada. Com certeza dá para sentir muitas diferenças em termos de tom e ritmo, talvez até de valores de produção em relação à primeira temporada, nada que eu tenha achado que configure uma série tão diferente assim, mas ainda assim uma série diferente. Coisa essa que faz com que eu veja tudo o que é prometido para essa temporada com muito bons olhos. Gostei bastante do tom e execução desses dois episódios. Estou esperando que eles justamente consigam passar para uma parte onde a gente consiga ter ação dentro do Halo. Então é isso, galera, a partir de agora pretendo sim fazer os vídeos desta série com essa temporada, então eu aguardo vocês nos comentários e no momento dos telanautas vou deixar duas opções de vídeo para vocês seguirem acompanhando o meu conteúdo, inclusive para quem quiser recapitular o que aconteceu na primeira temporada, vou deixar aí a playlist. Um forte abraço, galera, e até mais.